Estamos sozinhos no universo? Essa pergunta acompanha a humanidade desde os primeiros passos da astronomia. Tudo começou quando percebemos que os outros planetas do Sistema Solar não eram meros pontos de luz no céu, mas mundos tão vastos quanto o nosso. Mais tarde, veio a descoberta de que as estrelas não eram diferentes do nosso Sol, mas sim outros sóis espalhados pelo cosmos. E há cerca de um século, uma revelação ainda mais grandiosa aconteceu. Muitos dos objetos que chamávamos de nebulosas eram, na verdade, galáxias inteiras. Cada uma com bilhões e bilhões de estrelas, semelhantes à nossa Via Láctea. Ao expandirmos continuamente as fronteiras do conhecimento, chegamos a um limite inevitável: o universo observável. Esse limite existe porque a luz, apesar de incrivelmente rápida, viaja a uma velocidade finita de 300 mil km por segundo. Além disso, o universo não é eterno. Ele tem apenas 13,8 bilhões de anos. Multiplicando esses números, alcançamos uma barreira natural. Desde o início do cosmos, a luz só pôde viajar até uma distância máxima, tornando impossível enxergar além desse horizonte. Atualmente, estima-se que o universo observável tenha cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse valor, obviamente, é muito maior do que os 13,8 bilhões de anos multiplicados por 2, porque desde o seu nascimento, o universo passou por uma expansão acelerada, um processo que continua até hoje. Além do universo observável, tudo é incerto. Não podemos enxergar o que acontece além desse limite, e questões fundamentais permanecem em aberto. O universo é finito ou infinito? É plano ou curvo? Essas são perguntas que deixaremos para explorar em outro momento. Por hora, temos um terreno de caça bem definido: 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É dentro dessa imensidão que buscamos respostas para perguntas intrigantes. A vida existe além da Terra? E vida inteligente? E se sim, em que proporção? Responder a essas questões exige muitas suposições, já que ainda conhecemos pouco sobre as populações de estrelas, planetas e galáxias. No entanto, esse é um campo de pesquisa que avança rapidamente, e quem sabe, em 10 ou 20 anos, possamos revisitar esse tema com dados muito mais precisos e respostas mais próximas da verdade. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. Eu sou o Jeff e hoje, gente, apresentando um programa aqui de Blazer, porque o tópico é muito sério, é astronomia pura, astronomia na veia. Vamos explorar aí um conceito fascinante: quantas terras podem existir no universo? Há um tempo atrás eu fiz este vídeo como parte aí da série Paradoxo de Fermi, que seguimos aqui na Expansão Astronauta, abordando uma das possíveis soluções para o enigma. A ideia de que não encontramos outras civilizações porque a Terra seria única, seria singular. Recomendo, gente, assistir esse episódio como um complemento ao que vamos discutir aqui. Mas ao final, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Tudo indica que o universo abomina o único, abomina a singularidade, o que também discutimos aqui neste vídeo no Expansão Astronauta. Já encontramos aí milhares de exoplanetas espalhados pelo cosmos, incluindo as chamadas superterras. No entanto, determinar a real habitabilidade desses mundos ainda exige muita pesquisa e muita observação. Em todo caso, considerando a vastidão do universo, podemos fazer aí algumas estimativas sobre quantos planetas semelhantes à Terra podem existir por aí. Para quem não sabe, o Expansão tem uma playlist específica somente sobre astronomia e cosmologia. Então, pegue alguma coisa para beber e um lanche e vamos ao que interessa.
Fala pessoal, aqui é o Jeff do Expansão Astronauta. E hoje eu tenho uma novidade incrível para vocês, nossos apoiadores. O copo oficial do Expansão Astronauta. Com material plástico de altíssima qualidade e capacidade para 500 ml, ele é perfeito para qualquer momento do seu dia. Você já pode garantir o seu na loja do canal. O link está na bio. E é claro, meu muito obrigado a todos os inscritos que tornam essa jornada possível. Vocês são incríveis. Então vamos começar definindo o que exatamente estamos buscando. A Terra é um planeta rochoso que orbita na zona habitável de uma anã amarela, o tipo de estrela ao qual o Sol pertence. Com essas características, já é possível realizar algumas análises intrigantes. As estrelas mais comuns no universo são as anãs vermelhas, pequenas e incrivelmente duradouras. Elas representam aproximadamente 73% de todas as estrelas na Via Láctea, e provavelmente de todo o cosmos. Embora a princípio não se encaixem em nosso foco principal, voltaremos a elas antes do final do vídeo. Logo depois temos as anãs laranjas, estrelas um pouco maiores que as anãs vermelhas, mas com uma vida útil ligeiramente menor. Embora não se encaixem perfeitamente em nossa definição inicial, muitos pesquisadores acreditam que elas possam ser altamente favoráveis ao desenvolvimento da vida, e por isso vale a pena mantê-las em nosso radar. Essas estrelas correspondem a cerca de 13% de todas as estrelas na Via Láctea. Já as anãs amarelas, nosso principal foco de interesse, ocupam o terceiro lugar em abundância. Elas representam aproximadamente 6% das estrelas da Via Láctea, ou seja, para cada estrela semelhante ao Sol, existem em média 2 anãs laranjas e 12 anãs vermelhas. Vamos deixar de lado as estrelas maiores que essas 3 categorias, pois elas têm uma vida útil muito curta, o que dificulta a possibilidade da vida ter tempo para se desenvolver ao redor delas. Com as proporções que estabelecemos, já podemos começar a fazer algumas estimativas. Primeiro, em termos da Via Láctea, o número exato de estrelas que nossa galáxia contém ainda não é completamente conhecido, mas estima-se que seja da ordem de centenas de bilhões, entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Usando essa base, se aplicarmos as proporções mencionadas anteriormente, podemos concluir que, na Via Láctea, há entre 6 bilhões e 24 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol, o que representa uma linda população de estrelas de número considerável. Cada membro da humanidade poderia, sim, reservar até 3 estrelas para seu uso pessoal, caso não estejam já ocupadas, e esta é a questão que nos interessa. Se buscamos planetas semelhantes à Terra, faz muito sentido começar pelas anãs amarelas, como o nosso Sol, que abriga um planeta capaz de sustentar a vida como a conhecemos. No entanto, nosso foco hoje está apenas na Via Láctea, a nossa galáxia. O universo observável é incompreensivelmente maior. Lembre-se, ele se estende por 93 bilhões de anos-luz, enquanto nossa galáxia tem um diâmetro de apenas 100 mil anos-luz. Ainda temos um grande cálculo pela frente. Estima-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Algumas menores e outras maiores que a nossa. Portanto, precisamos multiplicar nossos 6 a 24 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol por 2 trilhões para ter uma ideia do total de estrelas desse tipo no universo observável. A boa notícia, se estivermos sozinhos no universo, todos podemos ser mestres do nosso próprio Império Intergaláctico, sem nos esbarrarmos uns nos outros. De qualquer forma, temos uma amostra impressionante em mãos e podemos começar a afiná-la aplicando algumas condições adicionais. De fato, nem todas essas estrelas são relevantes para a nossa busca. Algumas são muito jovens e seus planetas ainda não tiveram tempo suficiente para se desenvolver.
Outras, por sua vez, são muito mais velhas e estão prestes a deixar a sequência principal. Seus sistemas planetários, portanto, nem sempre estão em uma configuração favorável à vida. Além disso, parece que a maioria das estrelas e planetas, especialmente as últimas mencionadas, se formam em configurações bem diferentes das que observamos em nosso próprio sistema solar. Por exemplo, descobrimos vários Júpiteres quentes ao redor de anãs amarelas, planetas gigantes que orbitam muito próximos de suas estrelas. O que nos interessa, entretanto, são os sistemas com planetas telúricos e grave este nome, também conhecidos como planetas rochosos, aqueles compostos principalmente por materiais sólidos como rochas e metais. Esses planetas possuem uma superfície firme e densa, ao contrário dos planetas gasosos. Geralmente estão na região interna do sistema planetário, com planetas gigantes localizados mais afastados, em órbitas externas. O Observatório TESS, com dados publicados em 2022, faz uma estimativa interessante que utilizaremos. Entre 10 e 20% das estrelas semelhantes ao Sol teriam sistemas planetários com uma configuração parecida com a Terra. Então vamos tomar uma média aí de 15%. Isso significaria que, na Via Láctea, haveria entre 900 milhões e 3,6 bilhões de sistemas planetários potencialmente interessantes. Cada um desses sistemas provavelmente abrigaria entre 1 e 30 planetas telúricos ou rochosos em sua zona habitável. Mantendo nossas proporções anteriores, isso resultaria em uma estimativa de 1 a 30 bilhões de planetas que atendem à nossa definição, apenas na Via Láctea. E esse número deve ser multiplicado por 2 trilhões para todo o universo observável. Claro, é bastante improvável que todos esses planetas sejam como a Terra, com oceanos azuis, pradarias verdes e vacas espaciais pastando. Estar na zona habitável não significa necessariamente que um planeta seja habitável. A Lua, por exemplo, está na zona habitável do Sol, mas isso não a torna um paraíso. Na verdade, aqui encontramos um obstáculo. Ainda não sabemos exatamente, e veja bem, o que faz a Terra ser a Terra. Seriam seu tamanho, sua posição exata em relação ao Sol, seu campo magnético, sua composição química ou a sua grande lua? Será que todos esses fatores são realmente essenciais para criar as condições que encontramos em nosso planeta? Aqui também nos esbarramos com os limites da astronomia observacional. Ainda não é possível determinar se um exoplaneta telúrico possui uma lua ou um campo magnético. Portanto, não podemos avaliar com precisão a proporção de planetas realmente interessantes. Ou seja, é muito provável que esses filtros restritivos reduzam consideravelmente nossa amostra. No Sistema Solar, grandes luas ao redor de planetas telúricos são raras. Apenas a Terra possui uma. Neste caso, a Terra é a única do Sistema Solar que possui uma lua de tamanho considerável em relação ao seu planeta. As luas de Marte, por exemplo, Phobos e Deimos, apesar de serem satélites naturais, são pequenas e irregulares e não possuem as características típicas de grandes luas, como a nossa, que influencia as marés e possui um impacto significativo nas condições do planeta. O mesmo ocorre com campos magnéticos fortes. Vênus, que tem quase o mesmo tamanho da Terra, não possui um campo magnético, e Marte também não, enquanto Mercúrio está em uma posição intermediária. Para encontrar as condições exatas como a Terra, provavelmente precisaríamos dividir nossa amostra por 10 ou talvez até por 1000.
A boa notícia é que, mesmo com esses critérios rigorosos, nosso ponto de partida é tão vasto que ainda restam milhões e milhões de planetas. Só na Via Láctea, a abundância de planetas parece tão promissora que, como Enrico Fermi, nos perguntamos por que a vida não é onipresente e facilmente detectável. A vida deveria estar fervilhando em todo lugar. Essa questão nos leva diretamente ao famoso paradoxo de Fermi, um conceito tão fascinante que continua a desafiar as mentes mais brilhantes do presente, assim como foi no passado. Não é à toa que aqui no Expansão Astronauta dedicamos uma série inteira para explorar esse enigma. Entre as muitas formas de abordar o paradoxo, algumas soluções sugerem filtros extremamente restritivos, como os chamados filtros temporais. Considere, por exemplo, que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, mas a vida tecnológica surgiu apenas nos últimos 4 a 5 mil anos. Isso significa que a janela de existência de uma civilização inteligente e tecnologicamente avançada representa uma fração minúscula da história do planeta. 1/1000º, para ser mais exato. Se aplicarmos esse divisor, o número de planetas potencialmente habitados na Via Láctea pode cair drasticamente, talvez até a zero. O universo observável e até mesmo a Via Láctea são territórios de exploração incrivelmente vastos. No entanto, se uma civilização capaz de comunicação eletromagnética existir por apenas algumas centenas ou milhões de anos, suas chances de ser detectada ficam limitadas a civilizações situadas a uma distância semelhante, de algumas centenas ou milhões de anos-luz. Embora isso envolva um número significativo de estrelas, é consideravelmente menos do que as 100 a 400 bilhões presentes em nossa galáxia. Devemos também lembrar a razão pela qual buscamos uma segunda Terra. Se o objetivo é encontrar civilizações com as quais possamos trocar mensagens de rádio, faz pouco sentido buscar além de 100 a 1000 anos-luz. E se a meta é realizar viagens interestelares, o foco deve ser em sistemas estelares a no máximo 5 ou 10 anos-luz. Mesmo com os esforços tecnológicos monumentais, alcançar Próxima Centauri, a estrela mais próxima, já seria um feito extraordinário. O universo observável provavelmente abriga bilhões, talvez até trilhões de planetas semelhantes à Terra, e possivelmente milhões de civilizações associadas a eles. E mesmo considerando a existência de apenas uma civilização por galáxia, isto ainda resultaria em 2000 no total. Bilhões e bilhões de mundos, mas todo esse potencial permanece fora do nosso alcance, tanto para comunicação quanto para viagens. Faz mais sentido focarmos em nossa vizinhança imediata, algo como um raio de 50 anos-luz. Nesse espaço, estima-se a existência de cerca de 500 estrelas anãs amarelas, semelhantes ao nosso Sol, das quais aproximadamente 100 podem possuir sistemas planetários organizados de formas semelhantes ao nosso. Embora a presença de uma civilização inteligente em um desses sistemas seja improvável, é bem mais plausível encontrar planetas que sustentem formas de vida simples, não inteligentes, ou até mesmo mundos adequados para uma futura colonização. Podemos ainda ampliar nosso escopo para aumentar as chances de sucesso. Inicialmente, descartamos as anãs laranjas e vermelhas ao buscarmos estrelas estritamente similares ao Sol, mas esses tipos de estrelas são muito mais numerosos. Dentro do mesmo raio de 50 anos-luz, estima-se que existam cerca de 1.500 anãs laranjas e 5.000 anãs vermelhas. Esses números são difíceis de precisar, já que essas estrelas são pouco luminosas e, portanto, difíceis de detectar a mais de 10 ou 20 anos-luz. Um exemplo disso é o sistema WISE, que contém uma anã vermelha e uma anã marrom, descobertos somente em 2013.
apesar de estar a apenas 22 anos-luz de nós. Sabemos, no entanto, que essas estrelas podem abrigar planetas telúricos, e já identificamos vários exemplos. Um dos mais notáveis é o sistema TRAPPIST-1, com seus 7 planetas de tamanhos semelhantes aos da Terra, 3 deles localizados na zona habitável. Além disso, essas estrelas têm uma vida útil muito maior que a do Sol, o que aumenta ainda mais seu interesse. Assim, há uma grande probabilidade de existirem milhares de planetas promissores a menos de 100 anos-luz de distância. No entanto, ainda é desafiador determinar se esses planetas podem realmente ser considerados habitáveis. As anãs vermelhas são estrelas de baixa luminosidade, o que coloca suas zonas habitáveis muito perto delas. Isso tende a fazer com que esses planetas ao seu redor fiquem em rotação síncrona, ou seja, apresentando sempre o mesmo lado voltado para a estrela, criando uma face permanentemente iluminada e outra permanentemente na escuridão. Além disso, essas estrelas são altamente instáveis e podem gerar erupções solares fenomenais. Como resultado, um planeta na zona habitável de uma anã vermelha pode receber em média 400 vezes mais raio-x do que a Terra. Então, será que as anãs vermelhas podem abrigar planetas habitáveis? Essa é, literalmente, a questão de 1 milhão, quando procuramos por vida nas proximidades do Sol. Se a resposta for um gigantesco sim, todas as estimativas feitas nesse vídeo podem ser multiplicadas por pelo menos 10. Se a resposta for não, então precisaremos nos contentar com as chances mais limitadas oferecidas pelas anãs amarelas. Agora, entre esses dois extremos, temos as anãs laranjas, que vivem menos do que as anãs vermelhas, mas bem mais do que as anãs amarelas. Elas emitem mais raio-x em direção à sua zona habitável do que as anãs amarelas, mas sem a intensidade dramática das anãs vermelhas. Um planeta localizado na zona habitável de uma anã laranja recebe cerca de 25 vezes mais raio-x do que a Terra. Um ponto positivo é que essas estrelas emitem em média menos raio ultravioleta do que o Sol. Nos últimos anos, surgiu o argumento de que as anãs laranjas poderiam ser as melhores estrelas para buscar por vida. Em junho passado, uma equipe anunciou a descoberta de 3 superterras orbitando uma única anã laranja, localizada a 55 anos-luz do Sistema Solar. Um desses planetas está na zona habitável, com um período de revolução de 151 dias. Esse ano não é tão curto, o que sugere que o planeta provavelmente não está em rotação síncrona, permitindo um ciclo de dia e noite, uma situação quase ideal. Se mantivermos a estimativa de 1.500 anãs laranjas nas proximidades do Sol, temos um cenário promissor para encontrar uma exoterra realmente interessante. E quem sabe, se estiver mais próxima de 10 anos-luz do que de 100, isso poderia ser suficiente para justificar os enormes esforços necessários para as viagens interestelares. Então é isso, gente. Tirando o Blazer aqui para dar uma relaxada agora, né? O que podemos tirar, gente, de tudo que foi discutido aqui? Que, se considerarmos apenas o nosso Sol amarelo como a única estrela potencial de gerar um planeta como a Terra em sua zona habitável, né? Um planeta capaz de gerar vida, a nossa amostra, né, fica pequena, tá? Fica uma estimativa pequena. Porém, se a ciência provar
que as anãs vermelhas e as anãs laranjas, né, os outros tipos de estrelas, são potenciais, também podem abrigar planetas telúricos, né, planetas rochosos, capazes de também sustentar a vida em sua zona habitável, aí a nossa amostra explode consideravelmente, tá? Não só a nossa amostra, mas o potencial de vida no universo explode completamente. Nós podemos até dizer que o universo estaria vivo. Pois é, eu acho que eu exagerei um pouquinho, mas a ideia é o seguinte, gente. Se o universo criou seres inteligentes, né? Para que serve seres inteligentes no universo? Se não um meio do próprio universo tentar entender a si mesmo. É o que nós estamos o tempo todo buscando fazer. Nós, seres humanos, obviamente. Seguinte, gente. O grupo do WhatsApp do Expansão Astronauta, tá? Quem é membro do Expansão, agora eu coloquei para todo mundo. Quem assinar o membro do Expansão, mesmo o nível lá mais... o nível primeiro nível, né? O Padawan. Quem assinar já tem acesso, tá bom? Ao acesso ao grupo do Expansão Astronauta. Então, se atente aí, tá? Se você já é membro do Expansão, só voltar lá no canal e clicar no link, tá bom? Para acessar lá o grupo do Expansão no WhatsApp, que eu estou toda hora conversando com vocês, tá? Pegando ideias, podem mandar tópicos para ser discutidos aqui no Expansão, novas ideias, tá? E o negócio é fazer o Expansão um canal grande, gente. É um canal significativo que realmente veio para fazer a diferença aqui no Brasil. Então é isso, gente. Muito obrigado por hoje, tá? Muito obrigado por estar comigo, tá? Estar aqui com o Expansão Astronauta. E agora, né, vamos aí aos trabalhos do próximo vídeo. Até a próxima.